Agora ao Sindimoc, então, eventualmente executar as multas, se não for possível negociar essas multas de dezembro e de início de janeiro, né, que já houve atraso, então tem essas multas para executar. E ficou estabelecido, então, que o pagamento do adiantamento seria feito amanhã, sob pena de multa diária de R$30. Isso já havia ficado estabelecido no acordo anterior. Portanto, se não houver nenhuma renegociação, porque essa é a finalidade dessa reunião, é uma renegociação, se não houver possibilidade de uma renegociação, prevalece o que está na ata anterior. Se não houver pagamento amanhã, a multa de R$30 por trabalhador. O Sindimoc aqui comprometeu-se com o cumprimento do acordo a não deflagrar o movimento grevista. Então, havendo cumprimento do acordo, não deflagrar o movimento grevista. E eu gostaria, ainda que as empresas não possam, eventualmente, cumprir amanhã com a integralidade, eu gostaria de ter, sinceramente, o compromisso do Sindimoc de não deflagração de nenhum movimento paredista nesse momento, porque a sociedade, com certeza, não suportará mais uma paralisação. Vamos tentar resolver esse problema entre empregado e patrão por outras vias, pela execução das multas, né, no caminho jurídico adequado, sem que a sociedade tenha que pagar o preço, talvez pela nossa incapacidade aqui de estarmos abertos, né, ou encontrarmos soluções mais inteligentes para resolver esse problema. Isso envolve não só este juízo, como o Sindicato dos Trabalhadores, o Sindicato das Empresas, as empresas, a Comec, a URBS e o município. Talvez não sejamos inteligentes o suficiente para encontrar a solução adequada nesse momento, mas eu espero que isso não tenha que sacrificar a sociedade. Então, independente do cumprimento ou não desse acordo integralmente amanhã, porque o compromisso é que as empresas venham a cumpri-lo no máximo até a sexta-feira, eu gostaria de obter o compromisso do sindicato de que a sociedade não será prejudicada até a próxima negociação coletiva, que será agora na database em fevereiro. Aí é outra coisa, é outra negociação, é outra possibilidade de negociação. Posso ter esse compromisso do Sindimoc? Excelência. Excelência. Noto-se, no final dessa audiência, depois de praticamente 6 horas dentro desse tribunal, onde, por diversas vezes, sempre fomos indagados a possibilidade de um novo parcelamento, de uma nova negociação, negociando o negociado por muito tempo, até como agora a questão das multas pelo atraso, que já teria definido isso em outra coisa. Eu só gostaria de ressaltar, quando o Anderson está aqui falando em nome do Sindimoc, eu estou falando em nome de 12 mil pais de famílias que estão com a sua saúde financeira endividadas, porque nós não estamos falando de um atraso no seu salário. Nós estamos falando de um atraso que já persiste por mais de 36 meses. Atrasos esses recorrentes em algumas empresas. Trabalhadores que hoje têm suas luzes cortadas, têm ação de despejo, porque já não conseguem pagar o aluguel em dia, e isso causa juros altos. E prestações de carro já penhorado, buscado, oficial de justiça. Essa é a realidade hoje do trabalhador do transporte coletivo. Quando a senhora me pede que os trabalhadores do transporte coletivo se sensibilizem pela população, que a população não seja mais uma vez penalizada, o nosso objetivo buscar nesse tribunal foi, mais uma vez, que a nossa categoria não seja prejudicada com mais um atraso. Lamentavelmente, nós vamos buscar outra medida com relação às empresas, que, como eu conversava no intervalo, o que me parece, desculpe, com todo respeito ao tribunal e a todos que estão ouvindo, mas o que aconteceu foi como uma criança que veio aos poucos atrasando os pagamentos, que veio aos poucos fazendo alguma coisa que não era certa, e ninguém tomou a postura de cobrar os empresários e respeitar seus trabalhadores, fazer seus pagamentos em dia. E só que agora nós precisamos de uma mão firme e que cobre. Nós estamos falando do direito do trabalho, nós estamos falando da pessoa que trabalhou o mês inteiro e para levar para sua casa o seu sustento. Infelizmente, o que nós estamos passando é humilhação perante toda a sociedade. É vergonhoso hoje para o trabalhador do transporte coletivo, quando ele abre aquela porta que entra o usuário, saber que ele está mais uma vez pedindo, mendigando o seu pagamento.
A que ponto que nós queremos um transporte coletivo para Curitiba nesse sentido? Eu não vejo nenhum crescimento mais do transporte coletivo. O que nós temos nessas reuniões, de 36 vezes atrasos, nós garanto que nós tivemos muito mais de 20 reuniões aqui nesse tribunal. E qual foi a proposta do setor patronal para acabar com isso? Para dar um fim a esse atraso ao trabalhador que está sendo prejudicado, gente. Ao trabalhador que está em casa acordando 3 horas da manhã para ir para um ponto debaixo da chuva, para honrar com o seu serviço. Isso não é respeitado, isso não é valorizado pelos empresários. Ninguém vê esse lado. Ninguém está vendo aquele trabalhador que está com o revólver na cara sendo assaltado. Aonde que nós vamos chegar? Até quando isso vai durar? Eu, como representante do Sindimoc, eu não aceito mais parcelamento. Eu não negocio mais parcelamento. Já temos, eu acho que isso bem definido. Nós vamos buscar, de alguma forma, em algum lugar, nós vamos conseguir, da justiça, como até conversado com a doutora Marlene, e agradeço à doutora Marlene, à doutora Renê, pelo empenho de hoje, que durante todo esse dia, buscando uma solução para o problema, mas ninguém abre mão. Ninguém abre mão de nada. Estamos tentando resolver um problema que é um câncer já dentro do nosso transporte coletivo. Está corroendo a sociedade, está corroendo o trabalhador. Pô, a opção é falar para o trabalhador, procura outro ramo de atividade. Transporte coletivo não dá mais. Pô, que vergonhoso é isso para todo mundo que está aqui, gente. Pô, cadê a nossa falta de sensibilidade? Cadê a nossa falta de humanismo? Urbanidade, que é cobrado do transporte coletivo do trabalhador todos os dias. Eu acho que está na hora... Senhores empresários, pôr a mão na cabeça não dá mais. Entre em consenso com a URBS, com a Comec, com o governador, enfim, com quem tem que ser tomado. Mas parar de penalizar o trabalhador do transporte coletivo. Né? É inadmissível que isso venha acontecendo. O Sindimoc, em nome dos nossos 12 mil pais de famílias e mães de famílias, não vai buscar, seja na justiça, seja a forma que for, que tiver que intervir para buscar o respeito, a dignidade, como falava o doutor Elias no início da nossa audiência. Paz. Nós queremos paz. Paz com dignidade. Não somos escravos. Se for preciso, vamos buscar. Excelência, até entendemos que essa situação do Vale é um adiantamento de trabalho, né? Um adiantamento do seu salário. E, por isso, até nesse momento, hoje, no primeiro dia, nós não estaremos fazendo nenhum movimento paredista. Esperamos buscar, na Justiça do Trabalho, se for necessário, o sequestro dos bens, o sequestro da arrecadação da URBS, para que os nossos trabalhadores recebam em dia. E, se for o caso, vamos pedir até o sequestro de bens de empresários e diretores das empresas, porque isso é inadmissível. Alguém vai ter que olhar por nós, trabalhadores do transporte coletivo. Meu muito obrigado e desculpe se nós estamos lutando pelos nossos direitos.